Glória a Jesus. Nós vamos já para o momento da palavra, mas sempre temos alguma coisa a passar para a mocidade. Irmãos, não temos nada aqui preparado, nenhum assunto pronto, mas na oração nos veio um assunto bastante sensível no meio da nossa irmandade e que agravou-se muito mais agora, durante esse último ano, por conta do que estamos passando, sem fazer nenhuma alegoria à pandemia, mas é impossível não correlacionar a nossa vida no cotidiano atual com o que vem acontecendo. Nós vamos abordar aqui um tema bastante delicado, mas importante de esclarecer, e pedimos a todos um cuidado no entendimento daquilo que se falará. É com relação a algumas enfermidades que se apresentam normalmente por conta de uma solidão, de um isolamento, que é o que nós estamos vivendo, de uma decepção que na vida nem todos conseguem alcançar os seus objetivos como esperavam, e a decepção pode gerar resultados irreparáveis na mente humana. E o que nós precisamos entender é como separar a enfermidade da atuação dos espíritos malignos sobre alguém. Nós temos recebido muitos pedidos de orações, muitas mensagens, ligações de todo o Brasil, de famílias que passam por processos difíceis e que, em algumas vezes, é isso que nos preocupa, atribuem a força do maligno sobre um moço e uma moça. Do que estamos falando? Exemplo, depressão, síndrome do pânico. Tem uma outra situação, há pouco tempo estive conversando com um irmão, ele reconheceu o que ele passava como enfermidade, pedindo oração, que é o toque, alguns movimentos repetitivos de forma alucinante, de forma muito atuante no corpo, e que a pessoa não consegue controlar, é tão compulsivo aquilo que ele perde o controle. Esquizofrenia e outras tantas enfermidades similares a estas no que diz respeito às consequências sobre o ser humano. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso. E quando assim chegar nas famílias, não há pecado algum buscar uma orientação, uma ajuda na medicina. Pelo contrário, muitas vezes, atribuindo isso a espíritos, nós prorrogamos o sofrimento de quem possui e da família, que muitas vezes, não tendo o entendimento necessário, faz ali movimentos muito fortes em busca de uma libertação, entendendo tratar-se de espíritos, quando na verdade um tratamento, uma ajuda de um profissional da saúde poderá amparar a família e aliviar o sofrimento daquele que assim está passando. Então, a nossa mocidade que ouve esse conselho, nós temos isso a dizer a vocês: quando se perceber uma alteração no comportamento, procura uma orientação, procura alguém que possa ajudá-lo, antes de atribuir isso a espíritos. Nossa mente, o nosso corpo está passivo de enfermidades. E o processo que nós estamos atravessando de distanciamento, nós temos hoje uma limitação do convívio. Até um ano atrás, as nossas reuniões da mocidade, nós tínhamos igrejas que estavam tão repletas, não dava para passar nos corredores. Hoje nós vemos aqui um distanciamento, pouquíssimos irmãos e irmãs, embora no online nós sabemos que tem milhares de pessoas assistindo, mas aquele convívio,
aquele dia a dia nos cultos lotados, aquela reunião solene, o convívio da mocidade pós reunião de jovens e menores, reunião da mocidade, culto, viagens, aquilo nos faz falta. A nós que estamos aqui e sentimos uma falta muito grande, nós imaginamos o quão para a mocidade isso está sendo agressivo no seu psicológico e no seu particular, a falta de ter amigos e companheiros para compartilhar o seu dia a dia. E isto gera situações que provoca ao coração e à mente estados alterados no seu emocional. Por isso, o conselho que Deus trouxe nesta oração é este: não vamos confundir uma doença com a atuação de espíritos malignos. São duas coisas totalmente distintas. Existe a possessão de espíritos? Sim, existe. Mas também existe as enfermidades que se confundem. E por outro lado, as famílias, principalmente os mais próximos, amigos, companheiros, quando tiver alguém que sofra destes males, não os tenha, me perdoe a expressão aqui, talvez eu vou usar uma palavra um tanto forte, mas não os tenha como uma pessoa disfarçando o seu sentimento. Às vezes nós vemos e alguém julga, fala, isso aí é só para chamar a atenção. Só quem passa sabe a dor de uma alma gritando por dentro sem poder expressar o que está sentindo. Você vai conversar com uma pessoa em depressão, ela não sabe dizer o que ela sente, ela prefere ficar calada. Às vezes o silêncio é a sua melhor companhia naquele momento. E às vezes, muito comumente, o juízo de quem está se dizendo bem acaba de derrubar aquele que está enfermo, precisando de uma mão amiga para sair dessa situação. Então a mocidade procura ajudar sua amiga, sua colega, irmã, irmão, que eventualmente passando por esta situação, você perceba que ele está precisando, na verdade, de uma ajuda. Procuremos repartir aquilo que a palavra mais requer de nós, que é o amor fraternal, é compartilhar o verdadeiro amor de Cristo, não aquele de interesses pessoais, mas o amor que faz com que nós vamos nas profundezas, aonde tiver um irmão que nós amamos, para salvá-lo, para resgatá-lo, sem juízo de valores, sem julgar, sem acabar de sufocar aquele que precisa, mas trazer a ele um alento, nem se for para sentar do lado. Olha a história de Jó. Os amigos chegaram, viram o seu estado, e o que eles fizeram? Não tinham palavras, sentaram e ficaram ao seu lado. Já ajuda, porque aquela pessoa que está se sentindo sozinha, com certeza, mesmo no seu silêncio, ela vai olhar e vai dizer, tem alguém aqui. Glória ao Senhor. Isso é muito importante. Jamais, irmão, jamais chegue para uma pessoa que sofre destes males e diga, eu acho que você tem espírito mau. A mente humana pode pegar aquela informação e processar como verdadeira e fazer uma alma sofrer por uma palavra dita de forma inadequada. Mas ajude, ore, cante junto, busque para congregar, que agora com os cultos voltando, de alguma maneira, busque salvar quem nós pudermos salvar. É isso que nós precisamos fazer e praticar. Nós temos uma palavra nas Sagradas Escrituras que descreve de uma forma brilhante o que é a caridade. E lá vem dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que desse tudo o que eu tenho para os pobres e assim por diante, e não tivesse a caridade, de nada valeria. E que é, de fato, a caridade? Será que todos nós exercitamos ela? Dizer isso numa reunião da mocidade, nós estamos acostumando a tratar em reunião de mocidade sobre carreiras, sobre futuro, sobre casamentos, não é? Mas se nós esquecermos a caridade, de que valerá todas as outras coisas? E a caridade, na sua essência, é o amor ao próximo sem medida,
sem restrições, sem juízo. É um amor puro, verdadeiro, onde tem Cristo neste negócio. E se nós não tivéssemos isso no coração, ou não tivermos isso, de nada valerá. Então, irmãos, tratemos doenças como doenças e tribulação como tribulação. Alguma prova espiritual pode haver? Sim, pode haver. Mas o nosso Deus tem poder sobre os espíritos. E veja que se nós formos buscar na palavra, quando o Senhor Jesus chegava, se não estou enganado, na aldeia dos Gadarenhos, havia ali uma legião sobre um homem que o deixava inclusive nu e todos tinham medo dele. E o Senhor Jesus chegando, aquela legião se incomodou com a chegada do Senhor. E o que os espíritos disseram? Permita-nos tomar essa manada de porcos que está passando por aqui. Se até uma manada de porcos eles precisaram da ordem do Senhor, se o teu coração é do Senhor, ele não vai entrar com tanta facilidade não. Glória ao Senhor. Tentação, ela vem sobre todos. Tentação faz parte da nossa vida, prova da mesma maneira, mas possuir o nosso vaso, nenhum espírito tem este poder se nós não abrirmos a porta para ele. Glória ao Senhor. Esta parte nos veio como lembrança nesta tarde para passar para a nossa mocidade e interpretar os seus sentimentos. Tem algum comportamento das irmãs, principalmente adolescentes? Nós evitamos falar aqui porque o público é muito grande, mas vocês vão entender. Existe um comportamento onde principalmente as adolescentes mutilam seu próprio corpo, braços principalmente, e às vezes é interpretada como alguma coisa sobrenatural. Existe uma doença tipificada na medicina que identifica esse comportamento. E existe também as provocações da própria sociedade, através da internet, desafios lançados. É claro que a tentação vem e que o inimigo está aí, solto neste mundo, furioso pelos seus últimos dias que já se percebem chegar. Mas primeiro deve ser tratado. Então o pai e a mãe que está ouvindo esta reunião, cuida do seu filho de uma forma diferente. E não importa o que o filho e a filha esteja passando, filho e filha nunca deixará de ser seu filho ou sua filha. Jamais coloque para fora da sua porta aquele que você gerou, aquela que você gerou. Ela precisa do teu abraço, do teu carinho. Por mais que você olhe e se envergonhe das suas obras, o Senhor nesse conselho nos faz uma pergunta muito clara. Será que o Senhor Jesus teria prazer de todas as nossas obras antigas antes do batismo? De forma alguma. Mas Ele não viu o que fazíamos, Ele viu o que Ele podia fazer conosco e nos abraçou, nos limpou, nos salvou e nos colocou na sua presença como seus filhos. Glória ao Senhor. Eu acho que isso é muito importante para que as famílias tenham uma luz, um discernimento em algumas decisões. Isso não é só com a mocidade. Isso às vezes um irmão, uma irmã, marido, mulher, é tomado por algum sentimento, e nós vemos isso com muita facilidade nos dias de hoje. Casais que estão contraindo matrimônio, em pouco tempo já buscam um conselho do ministério por não estarem bem. E aqui fica outro conselho: se a moça ou o moço tem algum distúrbio psicológico identificado, não esconda do seu noivo, não esconda da sua noiva. É melhor que ele case sabendo e que com amor ele possa cuidar de você, e olha lá se o amor não cure a sua machucadura, a sua enfermidade, do que depois de casado vir a perceber uma anomalia e desistir de um casamento por falta de algo que foi omitido. Temos que ser transparentes nas nossas ações e claros nas nossas palavras. Isso é muito importante porque encontramos isso, casais que vêm até nós e dizem: irmão, eu não sabia que tinha esse problema, que tinha esta enfermidade.
mas quando tudo está transparente e claro, não há nada que impeça de ser feliz quando entre ambos tem o amor verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. É isso que o Senhor traz em frente, irmãos. Vamos agora, tem mais alguma coisa, irmãos? Está certo assim, irmãos? Nós vamos, o irmão, tem algum assunto, irmão? Nós vamos agora aguardar que Deus mande do céu a sua bendita e santa palavra. Permanecemos em santa comunhão. O Senhor enviará a sua santa revelação. Servos de Deus, irmão Zezinho tem a palavra. Irmão Norival, irmão Jesus tem a palavra. Glória ao Senhor. Nós estamos pouquinho, mas dá para repartir. Se Deus mostra a um dos servos. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Deus dá uns irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Iniciamos a leitura do verso 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, esta palavra aconteceu numa passagem do Senhor no caminho. Ele estava indo para Jerusalém, já encaminhando para o fim da sua missão terrena. Sabemos que o Senhor já esperava a sua crucificação, já esperava a sua morte atroz na cruz, e ele estava indo, e aqui diz a palavra que ele estava no meio, entre Samaria da Galiléia, passando por uma certa aldeia. Saiu ao encontro dele 10 leprosos. Conhecendo a palavra, nós vamos lembrar que desde a lei de Moisés, aqueles que eram vitimados da lepra eram pelo sacerdote. Isso está lá em Levítico capítulo 13. O sacerdote examinava
constatando que aquele ali era um leproso, determinava que ele fosse colocado para fora da tribo, da aldeia, da cidade, no lugar onde ficavam os leprosos, e lá viveriam do acaso, alguns que poderiam ajudá-los ou não, mas ficavam para fora. A lepra era uma doença que era tida como uma praga tão forte que no próprio Levítico 13 diz que quando visto um homem leproso de longe, era anunciado: imundo, imundo, uma pessoa imunda, porque a lepra ia corroendo os seus membros, sua pele, e ele, à deriva, começava a cheirar mal, perdendo partes da sua fisionomia. Era uma pessoa que deixava tudo, sua família, seu trabalho, sua vida, para ir viver condenado a uma situação totalmente excluída do convívio da sociedade. Uma doença que trazia sobre ele um estigma de uma pessoa totalmente já não mais considerada, tanto que o nome que era dado era imundo. E quando passasse unção, eles tinham que manter uma distância, a própria lei estipulava a distância, não podia um leproso se aproximar de um saudável. Isso era pela lei e era cumprida. E o Senhor Jesus indo para Jerusalém, nós podemos aqui também considerar uma coisa muito importante. O Senhor estava passando ali naquele trecho pela última vez. Ele já estava indo para a sua crucificação. Era a sua última passada por ali. A palavra não nos relata como eles sabiam quem era o Cristo, mas com certeza a sua boa fama e o bom cheiro do Senhor atravessava as aldeias, e algum enfermo deve ter passado por lá e contado: há um homem lá de Nazaré, chamado Jesus, o Cristo, que por onde passa ele faz milagres. Irmãos, o leproso não tinha em que esperar, não tinha esperança, não tinha objetivos, não tinha sonhos, ele esperava a morte, tão somente a morte, era totalmente desprezível. Mas naquele momento o Senhor passaria por ali. E a palavra ela é resumida, mas se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver detalhes ricos dentro dela. Os 10 leprosos estavam na mesma posição, aguardando o Senhor passar. E o Senhor nunca andava sozinho. Os apóstolos estavam com ele, uma multidão sempre o acompanhava, e por certo eles se colocaram de longe e viram aquele movimento. Vem vindo, deve ser ele. E como que eles saberiam quem era o Cristo? Veja que os soldados, irmãos de Herodes, quando foi buscar o Senhor se vestia igual a todos os demais, falava igual a todos os demais, ele não tinha em si a grandeza, a vanglória, o orgulho, a soberba, a diferenciação. Ele era o Rei dos Reis e sempre será, mas entre os homens se fez igual a todos, para nos dar o maior exemplo da humildade que se pode encontrar nas Escrituras. E os soldados chegando, ele falou: quem vocês buscam? A Jesus: sou eu. Os soldados se espantaram, porque imaginavam encontrar alguém cheio de glória humana, quando na verdade a glória humana derruba o homem, mas a divina levanta e o faz permanecer até o fim. Glória ao nome do Senhor. E os leprosos olharam a multidão e não sabiam quem era, mas começaram de longe, como está escrito aqui, pararam de longe, cumprindo a lei, e começaram levantando a sua voz, os 10, Mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, já mostrava reconhecer que ele era Senhor, como quem estava dizendo: nós estamos condenados à morte, mas sabemos que o Senhor tem a vida, tem misericórdia de nós. Não pediram a família, não pediram o dinheiro perdido, não pediram o emprego perdido, o negócio abandonado, pediram misericórdia. O seu sofrimento é tanto, e não disseram: cura-nos, disse: tem misericórdia.
Glória ao Senhor. Esta palavra vem para nos ensinar, irmão. Como que é a nossa oração? Nós pedimos tanta coisa para o Senhor e às vezes esquecemos de dizer para Ele: Senhor, salva a minha alma, me guarde para a vida eterna. Mocidade que está aí ouvindo esta palavra, irmãos e irmãs por esse mundo afora, guarda isto aqui que o Senhor hoje nos ensina por esta palavra. Nas sagradas letras, a lepra sempre teve uma similitude com o pecado, porque a consequência é o mesmo. O leproso naquela época, hoje existe tratamentos bastante específicos e com sucesso, mas naquela época era terrível, e o pecado era comparado à mesma coisa, o fundamento do pecado que destrói a alma e faz perder a sua fisionomia de sagrado, de santo, de consagrado, faz perder partes da sua história pela força do pecado. É a mesma coisa que faz com a carne, a lepra, o pecado faz com a alma. E neste momento aqui, eles queriam só misericórdia, como quem queria dizer: Senhor, nós já estamos condenados, nós não queremos nada senão a tua misericórdia. O que o Senhor quer fazer, faça, mas lembra-te de nós. Glória ao Senhor. E o Senhor que nunca desprezou ninguém pela sua aparência, pelas suas roupas, pelo seu corpo, pelo seu cabelo, pelo que é. O Senhor não lança em rosto o que fez. Ele olhou com misericórdia para eles e deu uma ordem: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Foi isso que o Senhor falou. O que você espera nas suas orações quando você pede alguma coisa? Moço e moça, você quer aprender a servir a Deus? A palavra hoje é uma aula. É uma aula. Por que é uma aula? Porque nós somos mal acostumados, ajoelhamos e pedimos: Senhor, abre essa porta, levantamos e queremos ver a porta aberta. Nós esquecemos que para Deus há um tempo para todas as coisas. E os leprosos pediram misericórdia, e o Senhor disse para eles: apresentai-vos ao sacerdote. Eles podiam dizer: nós pedimos misericórdia, o Senhor não vai fazer nada, olha o nosso estado, se nós formos no sacerdote, ele vai olhar para nós e vai nos condenar duplamente, e nos manda voltar para lá e de apresentar-vos ao sacerdote. Naquele momento de miséria humana, eles foram até o sacerdote, caminho segundo a ordem do Senhor. Bem-aventurado quem consegue entender uma ordem do Senhor. Porque tem crente que sofre, o próprio Senhor Jesus disse, sofre por falta de entendimento. O Senhor fala, ele não entende. A palavra fala, ele não quer entender. Mas se nós entendermos a palavra, o que ela nos diz? Orai sem cessar, vírgula, e sem desanimar. Por que sem desanimar? Porque ele nos conhece, a nossa ansiedade, a nossa pressa. Irmão, deixa isso para o Senhor e ore. Ore, bata na porta, bata, ela vai abrir, quando? Deus proverá, mas não desista do teu Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Foram ao sacerdote, foram lá por quê? Porque segundo a lei, o leproso curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote que o condenou, para que ele pudesse ver se havia sido curado. E se houvesse sido curado, tinha todo um ritual religioso a ser feito. Matava-se um pássaro, pegava dois, um vivo e o outro era morto, em águas correntes derramava o seu sangue e o sacerdote espargia. Havia toda uma ritualística sobre aquilo durante 7 dias. No 8º dia, comprovando a sua sanidade, que havia sido curado da lepra, novamente os seus vestidos eram tirados, raspava todos os seus pelos do corpo, da sua cabeça, apresentava ao sacerdote, ele pegava aquele sangue, ele espargia 7 vezes sobre o curado. Depois o que ele fazia com o óleo da unção, ele colocava na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito uma gota daquele azeite. O que sobrava colocava na palma da mão esquerda e com a sua mão direita espargia 7 vezes. O que sobrava colocava na mão. Era todo um trabalho religioso durante 16 dias para devolvê-lo à sociedade. E eles foram para aquilo.
era uma ordem, era uma lei, mas tinha um no meio dos 10 que não estava sujeito à lei, ele não tinha que obedecer nada, e eles foram atrás do sacerdote, e no caminho começaram a ver: olha aquele ali, a pele dele mudou, olha a minha, eu estou percebendo alguma coisa diferente. E os 9, empolgados com a libertação, foram cumprir a lei, mas aquele único estrangeiro que não estava debaixo da lei, quando se viu curado, ele olhou à frente uma obrigação terrena e atrás uma salvação, uma oportunidade da vida eterna. Ele voltou nos pés do Senhor, não mais distante, caiu nos seus pés e disse estas palavras tão lindas, glorificando ao Senhor: Deus, santo é o Senhor, em alta voz, dizendo que era Deus naquele momento. E o Senhor olhou para ele com misericórdia. E esta é a palavra. Quanta mocidade na terra agora, quantos que vão na igreja cumprir um protocolo, mas desta multidão tão grande, tem uma parte que está indo para adorar o Senhor e dizer: Senhor, eu fui curado da lepra do pecado e recebi a promessa da vida eterna. Eu te adoro em espírito, em verdade e vida. E o Senhor olha para você e diz: os 9 que ficaram no templo não erraram. Muitos lêem esta palavra e falam que eles foram ingratos. Eles não foram ingratos, eles foram cumprir uma obrigação, mas o único que voltou recebeu a palavra da vida eterna, dizendo: a tua fé te salvou, você escolheu a Cristo acima de qualquer coisa. E hoje Deus manda esta palavra para todos que estão ouvindo. Qual é a tua escolha? Qual é o teu momento agora diante desta palavra? Santo é o nome do Senhor. Vai atrás do Senhor Jesus Cristo, abrace a Ele, sirva a Jesus Cristo, ame a Ele, adore a Deus e receba por esta palavra, esta ordem: a tua fé te salvará. Glória ao nome do Senhor. O óleo na mão do sacerdote estava na sua mão esquerda. Aqueles já morreram, hoje não somos sacerdote, o máximo que fazemos é uma gotinha de azeite no polegar que colocamos na testa de um doente na hora de uma unção, mas este é individual, é um irmão que está aqui presencialmente ou lá na nossa cidade, mas agora nessa face da terra, o sumo sacerdote eterno unge aquele que crê com o azeite do óleo da alegria e diz para esta mocidade: espíritos que estão vagando por este mundo querem destruir a sua fé, querem te tirar do caminho de Cristo e derrubar da esperança da salvação, e um sentimento de tristeza que te toma, de angústia e até mesmo de vontade de deixar tudo e não voltar mais atrás do Senhor Jesus. E hoje, por um motivo que você desconhece, chegaste diante desta palavra e o Senhor te diz: eu te abraço como aquele samaritano me abraçou, e te digo: eu te amo como ele me amou, eu te perdoo como perdoei a ele. E te diz o Senhor: vida eterna te espera no reino da minha glória. Por que estamos aqui, irmãos? Por que estamos aqui ouvindo a palavra e crendo na palavra? Porque queremos alcançar a vida eterna, queremos entrar no reino da glória de Deus e viver com Ele a eternidade. E o Senhor, por esta palavra, o Senhor nos diz aqui: quando voltou aquele samaritano, ele era estrangeiro, ou seja, o samaritano com os judeus não se davam, não coabitavam, mas no momento da lepra, todos se fizeram iguais. Na vida boa, judeu era judeu, samaritano, samaritano, não se mistura. Quando a lepra tomou os 2, os 9 mais 1, os 10, todos foram morar juntos nas misérias. Não havia distinção, não havia discriminação, não havia quem era mais ou quem era menos. Se fizeram todos iguais diante da sua própria miséria. E não é assim o mundo. Há ricos e há pobres, há bilionários e há miseráveis, mas no pecado são todos iguais. Mas em Cristo, na salvação, fomos elevados, reconciliados com Deus para uma nova vida debaixo da graça. Glória ao nome do Senhor. Tu
tu não está mais leproso, a salvação chegou na tua casa. Glória ao nome do Senhor. E a palavra hoje que Deus manda é isto aqui: moço, moça, faça-te como este samaritano, busca Jesus Cristo, você nunca vai se arrepender. Na verdade, ele foi novamente reintegrado à sua casa, à família e às suas coisas, mas primeiro ele foi atrás do Mestre. O Senhor me curou, é lá que eu vou fazer o meu agradecimento, exercer a minha gratidão. E a gratidão é uma virtude da qual traz todas as demais junto com elas. Não adianta você falar línguas, mas não exercer a caridade e não ter em si a gratidão. Não adianta você fazer milagres ou ter alguma posição e não ter no seu coração a gratidão. A gratidão faz esquecer ou desconsiderar o desprezo recebido ou a afronta recebida. A gratidão nos faz exercer diante de Deus o privilégio de estarmos vivos, de estarmos dando glória ao Senhor. Quem é grato ao Senhor glorifica Ele a todo instante, porque sabe que a vida e a morte está nas mãos de Deus. Ambos estão nas mãos de Deus. Você está vivo porque Deus está te sustentando. Por que não emite a Deus glória sequer pela vida que você tem? Você está caminhando nesta graça porque Deus te libertou da lepra do pecado. E porque você não glorifica o Senhor diante de Jesus Cristo? A gratidão nos aproxima com Deus, nos aproxima do céu, porque a Ele levamos aquilo que temos no coração. E hoje Deus nos exorta a esta palavra: sejamos gratos por tudo que Deus nos fez. E nesta oração que vamos fazer agora, que é de agradecimento daquilo que Deus preparou, agradeça a Deus por tudo que Ele te fez até aqui, para que Ele te faça muito mais daqui para diante. Glória ao nome do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, te fez, e agradeça a Deus pelo teu futuro. Agradeça a Deus por aquilo que vier ainda na sua vida a acontecer. Mas como eu vou agradecer aquilo que está no futuro, se ainda não aconteceu? Se você crê, aquele que tem o Senhor na sua vida, Ele é o profeta da igreja. Ele nos faz ver o futuro com os olhos da palavra. E quem vê o que o Senhor fará, já tem motivos para glorificar o Senhor. Senhor, hoje eu estou aqui, mas eu sei aonde Tu me levarás. Glória ao Senhor. O Senhor vê aquilo que já está acontecendo. Quando Filipe levou Natanael para o Senhor para conhecer, Filipe disse: vem cá ver o que veio entre nós. O que? Jesus de Nazaré. Logo Natanael falou: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Não subestime o poder do teu Senhor. Filipe disse: vem e vê. E quando chegou, o Senhor disse: eis um israelita em quem não há dolo. E logo ele falou: quem és o Senhor? Como sabes quem sou eu? Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. Como que o Senhor viu se estava num lugar remoto? Porque Ele é onipresente, está em toda parte. Nós estamos aqui numa pequena sala, aleluia, aqui num pontinho na cidade de São Paulo, e você está num outro pontinho por esse Brasil afora, mas o Senhor agora olha para todos e olha com uma só visão e diz: todos são meus. Que esta presença que estamos sentindo aqui, glória ao Senhor. Irmão, a palavra para aqueles leprosos foi essa: ide e se apresentai ao sacerdote. Eles não estavam curados. A palavra foi ide, quer dizer vai. Eles podiam dizer: eu não saio daqui, ninguém vai me receber. Mas o Senhor mandou, e caminhando o Senhor fez a obra. Esta é a palavra desta tarde. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Nós estamos aqui, a presença de Deus está neste lugar, e ela vai ser aumentada. Deus vai fazer libertações espirituais entre nós, e a palavra ordena nesta virtude e neste poder: ide
Glória ao Senhor. O Senhor fará obra a alguns que estão ouvindo esse sistema online. Aonde você estiver agora, esta mesma presença que está aqui não é privilégio nosso, de maneira alguma. Privilégio não é estar aqui fisicamente, privilégio é estar dentro da palavra espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Daqui a pouquinho estas portas se fecharão, as lâmpadas serão apagadas e um silêncio tomará esta sala. Mas bem-aventurado será quem estiver aqui ou não, aí ou nos confins desse Brasil, ou até no exterior, e que quando esta transmissão for desligada, não for desligado em você a virtude que vai ser acionada agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Creia na promessa do Espírito Santo, creia no dom de novas línguas, creia na revelação, creia no poder da cura, do expulsar de demônios, da visão, da sabedoria, da ciência, da palavra da vida, da conversão, da vida eterna. Creia em Jesus Cristo, no poder e na essência da caridade, e se tu crer, verás a glória de Deus. Muitos confundem ver a glória de Deus como a libertação, onde vamos viver a eternidade, lá é a vida eterna. Muitos confundem ver a glória de Deus como uma libertação material, isso Deus proverá, mas quer maior glória do que agora você ajoelhar nesta oração e sentir o Espírito Santo te tomar. Quer maior glória agora do que você ajoelhar e sentir Deus te tomando em novas línguas e receber uma virtude do céu, como aqueles leprosos que viram a pele ser reintegrada e o que estava apodrecido ser renovado. Glória ao nome do Senhor. Seja, pois, alcançado por esta palavra, e no caminho até o sumo sacerdote receba de Deus a saúde na tua alma. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos visite aqui e nos visite aí também. Vos visite com esta palavra. Guardai este conselho. O óleo da alegria será derramado em muitos lares por esta palavra. Na onde a tristeza está reinando há tantos dias, o Senhor dá uma ordem aqui. Entre os 10 havia falta de prospecção qualquer, de esperança e até mesmo de prazer de viver. Mas quando Cristo chegou, tudo mudou. Assim diz o Senhor nesta palavra. O Senhor Jesus chegou aqui para fazer alguma mudança na nossa vida. A tristeza já recebe de Deus agora uma ordem: põe-te a caminho, porque aonde o óleo da alegria é colocado, não tem lugar para você. Santo é o nome do Senhor. Mocidade de Cristo, levantemo-nos e caminhemos com o Senhor, pois o que nos espera é um futuro de glória, do qual nós seremos mais do que vencedores, e tudo isso que estamos passando ficará no passado, mas esta palavra e tantas outras que Deus vem mandando há de se cumprir na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs que estão aqui, glória ao Senhor por esta palavra. O Senhor Jesus, um mandado dele, um mandado foge o rei do inferno. Falamos aqui de enfermidades, falamos aqui da tentação, falamos aqui da tristeza, mas há momentos na vida em que o inimigo nos perturba. Não estamos falando de doenças, mas de perturbação, no qual ele vem no nosso encalço, dizendo a nossos ouvidos: Deus não está na tua vida, deixa tudo e se entregue aos prazeres, porque o que te resta é isso. E o Senhor, por esta palavra, diz: os leprosos também não esperavam mais nada, mas uma ordem do Senhor, e tudo mudou. E a ordem do Senhor nesta palavra é isto: os espíritos da tentação que estão nos provocando sempre existirá até o fim dos tempos, mas por esta palavra uma ordem é dada na vida de alguém, para que se aquete o mal a teu encontro, e o Senhor por esta palavra te faça uma obra de redenção, salvação e alegria com o Espírito Santo na tua alma. Receba a virtude e a presença do Senhor no teu
coração. Irmão, você tem fé para crer, como os leprosos creram, que o Senhor diz aqui: ide ao seu Espírito Santo, uma ordem é dada, e visite aquele coração, e visite aquela alma, e visite aquela casa, e visite aquele jovem que está buscando a morte. A vida entra e as coisas mudam a seu favor. Vida com abundância de paz e com a virtude do Espírito Santo te é dado por esta palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a reunião já terminou. Nós vamos saudar a todos e dar por encerrado este santo serviço divino de reunião da mocidade. Mas sempre nós lembramos, isso é muito importante, a força do amém que nós falamos quando encerramos um serviço sagrado. Ele confirma tudo, ele sela tudo aquilo que Deus fez entre nós. E pode crer que neste momento já vamos saudar, falta só falar amém. E pode ter alguém aqui entre nós, ou até lá no quarto, na casa, ou na rua, onde quer que esteja, alguém dizendo: vai terminar a reunião e eu não senti nada. Não é? Os leprosos também passaram por esse pequeno momento, a hora que estavam caminhando para o sacerdote. Mas só esse detalhe, era a última vez que o Senhor passaria naquela estradinha, naquele caminho. Era a última vez. Ele estava indo já para a sua crucificação. Foi na última vez, na última hora, que os leprosos alcançaram a libertação. Falta menos do que 30 segundos para encerrar. É só o amém. Mas quem sabe nesses segundos o Senhor passa aí. Passa aqui. Passa aí onde você está. Glória a Jesus. Que a paz de Deus, a sua graça e o poder infalível da sua palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.